3 filmes solo, um deles com indicação ao Oscar e mais 6 participações em filmes dos X-Men. Presente em todas as equipes mutantes nos desenhos animados, jogos de videogame e sendo também um dos personagens com maior participação nas histórias em quadrinhos. Esse é Wolverine, um dos poucos super-heróis que conseguiram transcender nessa proporção a sua mídia original, conquistando fãs nas mais diversas formas de arte. Um super-herói pode chamar a atenção dos fãs com inúmeros aspectos. Considerando a força visual de um quadrinho, o uniforme e os superpoderes costumam ser icônicos, a ponto de ser o primeiro fator de reconhecimento para um personagem. Wolverine, com sua máscara e garras de adamantium, sem dúvida se encaixa nessa situação. Seu lado lutador, com suas poses de ataque características, ou o mero ato de abrir suas garras, já nos dá aquele impacto inicial. Contudo, para um personagem ser duradouro como Logan, o aspecto visual não pode ser o único a chamar a atenção dos fãs. É preciso uma personalidade forte, com uma certa constância, seja por você se identificar com seus conflitos ou simplesmente querer ler qualquer tipo de história desde que ele esteja lá. E Wolverine conseguiu as duas coisas. Para sabermos como o personagem Logan chegou até aqui, é necessário conhecer o ponto de partida fundamental, a pedra angular do personagem nos quadrinhos. Apresento-lhes Eu, Wolverine, minissérie do ano de 1982, escrita por Chris Claremont e desenhada por Frank Miller. Um verdadeiro clássico que fez de Logan um ícone dos quadrinhos. Para sintetizar a personalidade de Wolverine, podemos partir de 3 pontos principais. O primeiro diz respeito à sua natureza bestial, o seu lado animalesco, que age por instinto. Seus poderes de sentidos aguçados talvez sejam a representação mais óbvia deste aspecto. O segundo é a sua predisposição a matar seus oponentes. É sabido que Wolverine tem seu próprio código de conduta, julgando de acordo com sua visão se mata ou não o seu inimigo. E o terceiro e último aspecto é, sem dúvidas, o mais interessante. Embora não negue sua natureza instintiva, Logan tem uma busca constante em ser uma pessoa melhor e lutar contra suas atitudes assassinas. Todavia, nem sempre foi assim. Até antes de Eu, Wolverine, podemos dizer que o mutante canadense seguia apenas as 2 primeiras características. Seu lado mais animalesco já era demonstrado em sua primeira aparição no Incrível Hulk e seguiu nos X-Men. Sua cena de assassinato mais impactante veio na Terra Selvagem, com Bernie na arte. E por falar no artista, Bernie descreveu Wolverine como o cara que te mataria caso você desse bom dia no tom errado, reforçando a natureza assassina dele. Porém, Claremont, o maior escritor dos X-Men, pensava que isso era monótono e teve a chance para mudar isso com o surgimento da minissérie. O que aconteceu ao Wolverine com o passar dos anos foi o que passei a me perguntar. Quem é ele? Por que ele é assim? O que ele quer da vida? Ele tem algum desejo? Como fazê-lo acessível e interessante para mim como escritor? De modo que eu possa fazê-lo acessível e interessante para o público. Nossa consciência pessoal sobre a psicologia de um matador psicótico é muito limitada, ainda bem. Não são pessoas que você esbarre por aí. Então, ao invés de retratá-lo como o bicho-papão definitivo, como fazê-lo diferente aos olhos do leitor? Como fazer este personagem prender o leitor a cada revista, a cada ano, sem o chatear com frases banais? Sou um assassino psicótico, estou perdendo a cabeça, sabem que sou durão, irritável e casca-grossa, entendem? O enfoque do desenhista John Byrne sobre o Wolverine foi que ele era um cara que, se você desse bom dia de mau jeito, ele cortava sua cabeça. Então todos pisam em ovos do lado dele. O que é muito legal para desenvolver relacionamentos. O problema é que 50 revistas depois, passados 5 anos, se você ainda faz as mesmas coisas, pelos mesmos motivos, você acaba se perguntando por que é que ninguém ainda levou ele para um canto, deu um cascudo nele e disse, qual é o seu problema? Ou por que ele ainda não matou todo mundo?
porque não dá para ser tão cuidadoso ou tão desconsiderado por tanto tempo sem que nada aconteça. Então me peguei fazendo estas perguntas. O que o mobiliza? Por que não enlouquece de vez? O que faz com que eles tolerem você? O que o faz querer estar com eles? O desafio para mim, como escritor, com o Wolverine, e isso durou uns 2 ou 3 anos até eu me acostumar com ele, foi como fazer um psicopata interessante, pois isso era de fato o que ele era. Um cara que, sem aviso, sacava garras das mãos, perdia a cabeça e saía fatiando tudo que estava à vista, até se acalmar de novo. É como conviver com um carcaju de verdade. Como fazê-lo interessante depois do primeiro, epa, isso dá medo. Foi isso que levou Frank Miller e eu até os processos mentais que fizeram o personagem que apresentamos na minissérie do Wolverine, onde eu apresentei como sendo um samurai decaído. Alguém que idealiza a si mesmo, que possui um objetivo para si, uma visão do que ele quer ser, a qual busca constantemente, mas que entra em conflito com uma química interna. Talvez psicológica, talvez genética, da qual talvez nunca se livre, que sempre vai tirar dele seus momentos de satisfação. No caso do Wolverine, assim como muitos X-Men, a chave está na busca. Não se trata de nunca obter sucesso em sua busca. Como Lancelot, será que algum dia encontrará o Santo Graal? Não, Galahad é quem encontra. O caso do Wolverine é a busca do Graal. É a busca da obtenção do ideal, que talvez nunca seja realizada. Mas para ele, abandoná-la seria, basicamente, render-se ao lado escuro de sua natureza. Sendo assim, é a busca que o faz continuar, é o que dá a ele um motivo, mas é também o que o define como herói. Em última análise, é o que o define como um herói trágico. Geralmente, você tem uma grande ideia e a enxerta no personagem. No caso de toda esta série, a estrutura real dos eventos é secundária. Tudo gira em torno do autoconhecimento do Wolverine. A descoberta do eu, a exploração do eu e a aceitação ou resistência às consequências. Foi maravilhoso, porque o estávamos desconstruindo para depois juntá-lo de novo, com uma nova compreensão de seus motivos. Do nosso ponto de vista, tivemos a habilidade de transmitir isso ao público, e de repente, onde havia um personagem regular, tínhamos então a base para um personagem que iria virar a consciência e o coração da equipe. Eu Wolverine é uma minissérie, ou seja, parte-se do princípio que você pode pegar para ler sem ter um conhecimento prévio sobre nada, como a história que irá concluir ali mesmo. Embora tenha um detalhe de X-Men 118, onde Logan conheceu Mariko pela primeira vez, isso é explicado dentro do próprio quadrinho quando a premissa nos é apresentada. Wolverine diz que é apaixonado por ela e que manda cartas, que são devolvidas constantemente. Seu amigo Asano, que o avisa do porquê disso, e Logan parte para a sua jornada. Claremont gosta muito da abordagem que define primeiro o personagem. Neste quadrinho, começa a escrita fazendo a pergunta: quem é Wolverine? Isso fica claro com o título de cada um dos 4 capítulos. Eu sou Wolverine, deveres e obrigações, perda e honra. Títulos simples? Sim, mas muito precisos com o andamento da narrativa que permeia o personagem. Além dos títulos, os famosos monólogos de Wolverine, que inúmeros artistas usariam nos anos seguintes, começaram aqui. Claremont valoriza muito, para alguns até demais, o balão de pensamento, que aqui é substituído em forma pelos retângulos de narração, que mostram o que Wolverine pensa e como ele enxerga suas lutas. O autor realmente nos coloca na cabeça do personagem. Suas histórias são conhecidamente boas, com situações de crise e resolução muito satisfatórias. Mas é no desenvolvimento de personagens que Claremont provavelmente brilhou mais do que todos. Poucas franquias nos quadrinhos têm personagens tão estabelecidos quanto os X-Men.
e isso se deve ao trabalho do escritor. Aqui em Eu, Wolverine, cujo foco é muito maior no personagem do que na história, ele fará possivelmente o seu melhor trabalho neste quesito. Os personagens da minissérie Eu, Wolverine servem ao propósito de realçar algum aspecto da personalidade de Logan, seja seu lado mais sombrio ou seu lado mais bondoso. Já no primeiro número, tanto o urso que Logan mata quanto os canadenses que brigam com o herói no bar já exacerbam o lado mais instintivo do personagem. Asano, o amigo japonês de Wolverine, é seu intermediário com a Terra do Sol Nascente, local que ainda contará com outros 3 personagens que são os coadjuvantes mais importantes do quadrinho: Yukio, Mariko e Shingen. Yukio seria a personalidade do Wolverine animalesco, só que mulher. Ela é assassina, implacável e sucumbe a seus desejos a todo momento. Por exemplo, Yukio deveria assassinar Logan, mas por se apaixonar por ele, não cumpriu seu objetivo, tentando seduzir o mutante durante toda a história. Mariko é o lado bom do coração de Wolverine. Ela é a chave para que o mutante conserte suas falhas de personalidade, pois ele se dispõe a mudar pelo amor dela. Contudo, Mariko é reprimida a todo momento, tendo de ser obediente a seu pai a todo custo, sendo uma mera coadjuvante de sua própria vida. Shingen, o vilão da história, é pai de Mariko, extremamente rígido e defensor das tradições japonesas. Mas, ao mesmo tempo que tem a pose de um homem polido, é extremamente sujo em seus confrontos, e ainda visa construir um império do crime no Japão. Basicamente, Shingen é o oposto de Wolverine. Enquanto o mutante tem um lado sombrio ao qual deseja reprimir, Shingen é um homem que se diz honrado, demonstra isso, mas tudo não passa de fachada. Em uma boa história não faltam grandes momentos. Em Eu, Wolverine não é diferente, com inúmeras cenas marcantes que vão, pouco a pouco, conduzindo o brilhante andamento da história. A primeira cena do quadrinho que apresenta Wolverine para os leitores é simplesmente perfeita. Já começamos com sua frase característica: "Eu sou o melhor naquilo que faço, mas o que eu faço não é nada agradável." A ênfase neste primeiro momento é o seu lado animal, com as selvas canadenses, o enfrentamento com o urso e o desprezo pelos humanos, representados pelos caçadores que envenenaram o animal, deixando-o descontrolado. Sabemos da premissa da história e Logan vai descobrir da pior forma o porquê de suas cartas voltarem, quando encontra Mariko, cheia de hematomas, porque apanha do marido Noburo no casamento arranjado por seu pai, Shingen. A fúria de Wolverine é intensa nessa cena, quase matando Noburo, mas Mariko pede que ele não faça isso. A última grande cena do primeiro número é a última, com Shingen chamando Logan para um confronto, utilizando bocãs, espadas de madeira, pois Logan não era digno de uma espada legítima. Shingen aqui demonstra seu lado trapaceiro, tendo arremessado antes do confronto shurikens envenenadas em Logan, que na época tinha um fator de cura bem mais fraco, e foi duramente afetado por isso. Wolverine perde a luta e ainda saiu como trapaceiro, pois abriu suas garras quebrando as regras do conflito. Humilhado na frente da mulher que ama, Logan é jogado na rua. No segundo número, 2 momentos são bem interessantes. Yukio encontrando Logan e Mariko vendo o lado sombrio de Wolverine. Vamos a eles? Yukio encontrou Logan ainda no primeiro número e, como já adiantei, foi mandada por Shingen para matá-lo. Contudo, por ela se apaixonar por ele, acabou esquecendo um pouco sua missão. Apesar de não assassinar Logan, ela o induz a ajudar Shingen, sem saber, claro, a avançar seu plano de dominação do crime japonês. E é justamente a segunda cena mais marcante do número que leva a isso. Com Logan indo ver um teatro tradicional, ele percebe numa belíssima narração de Claremont que os atores, na verdade, são assassinos profissionais e que estão lá para matar Katsuyori, alvo de Shingen. Logan vence os ninjas brutalmente e Mariko, que estava por lá, viu tudo. A japonesa fica muito assustada com o que viu, praticamente enterrando as esperanças de Wolverine de reatar alguma coisa. Yukio sorri, pois conseguiu matar Katsuyori quando ele fugiu, e sabia que Logan seria agora todo dela. Mas a assassina não poderia estar mais enganada. Perda, o terceiro número de Eu, Wolverine, é o melhor e mais importante da história do personagem,
porque é aqui onde Claremont e Miller irão consolidar a terceira característica do herói mutante, fundamental para a sua consolidação. Mas antes disso, vemos Logan perdido, afogado em brigas, bebidas e sendo levado por Yukio por todos os lugares. Vemos o herói de Fênix Negra, Dias de um Futuro Esquecido e outros feitos completamente destruído psicologicamente, depois de ter sido humilhado por Shingen e mostrado seu lado assassino involuntariamente a Mariko. Porém, duas cenas decisivas irão mudar este rumo. A primeira é o sonho de Logan, enquanto dormia bêbado pela rua. O sonho é uma metalinguagem à própria história, dando um ar mais literário ao que Wolverine havia passado, com o cavaleiro desejando conquistar sua amada, mas perdendo a luta e sendo executado pela mulher que ama. Aqui, pela primeira vez na história do personagem, somos revelados aos medos de Logan. A segunda cena é a morte de Asano. Yukio, pressionada pelos ninjas do tentáculo a matar Wolverine, compensa matando seu melhor amigo. Quando Logan chega, sabe que foi Yukio pela forma como Asano morreu, e descobre também que foi feito de capacho, colaborando para os avanços dos planos de Shingen. Depois de uma intensa perseguição e luta, chegamos ao ápice de Eu, Wolverine, o monólogo que mudaria a vida do personagem para sempre. Após a luta que ocorreu num jardim zen, Logan nos explica que o local seria a representação de um espaço de paz e tranquilidade. Mas, quando ele chegou neste ambiente tranquilo, tudo virou uma bagunça, com a desarrumação pós-luta. É a história de sua vida, segundo o mutante. Logan fala sobre Yukio, que quer ser como ele, e Mariko, que faz ele querer mudar para melhor. Arrumando as peças do jardim, ele chega à solução: tentar. Aqui, além do personagem mudar, temos um segundo momento de metalinguagem neste número, pois Logan diz que a estagnação é a forma mais horrível de morrer. Então, qual é a razão de não mudar? Essa reflexão bate diretamente com o objetivo de Claremont ao escrever a história. Um animal sabe o que é e aceita isso. Um homem pode saber o que é, mas pode questionar. Ele sonha, luta, muda, cresce. O terceiro número de Eu, Wolverine redefiniu o personagem, levando Logan à janela da graça de sua vida, encontrando seu caminho de forma definitiva. Com o objetivo da história cumprido, é hora de um final digno, onde a superação de seus demônios interiores o leva à plenitude. A edição número 4 como um todo é brilhante e fecha de forma digna o enredo de Eu, Wolverine. Aqui, Logan segue seu caminho de vingança contra Shingen, o avisando previamente de que vai atrás dele. Depois, despacha Yukio de vez e pergunta ao vilão se ele agora é merecedor, fazendo alusão à luta com espadas de madeira. No confronto, Logan mata Shingen. Mariko, que estava bastante aflita com a situação, rezando para que ela se resolvesse, vê seu pai assassinado. Conforme os deveres do clã, ela deveria matar Logan, mas, assim como o mutante que se aprisionava em seu lado assassino e se libertou, ela também não se permite mais estar na prisão da tradição de uma família que fazia mau uso disso para cometer crimes. Mariko quer tempos mais calmos, portanto, não mata Logan e o presenteia com a espada do clã Yashida, dizendo estar orgulhosa do mutante. Uma cena maravilhosa que conclui o arco dos dois, com Wolverine recompensado pela sua mudança de pensamento e Mariko pela coragem de ir contra a corrente. Yukio passa a viver por conta própria, seguindo seu egoísmo, mas que a deixa sozinha. E Shingen teve o fim merecido mediante tamanha atrocidade cometida com sua filha e demais efeitos colaterais de seus planos. A história da minissérie fecha com um convite de casamento enviado aos X-Men, mostrando a consolidação do romance Logan e Mariko. Essa história continuaria em outro quadrinho, na mensal dos X-Men, seguindo nas edições 172 e 173, também muito boas, mas deixarei essa para outro momento. É a primeira vez no canal que trago um comentário sobre a arte de Frank Miller. Já falei dele nos roteiros e aqui, embora tenha ajudado Claremont na escrita, o próprio Miller já disse em entrevista que só trouxe os elementos japoneses da história que estão mais atrelados à questão visual. E bom,
Podemos dizer que Miller é um dos maiores da história dos quadrinhos no quesito arte, especialmente na narrativa. O autor sempre foi muito experimental na forma como posicionava os quadros de suas histórias, além de ter um destaque fantástico para a ação, com um dinamismo até então inédito. Bater o olho na arte de Frank Miller é reconhecê-lo imediatamente. Na DC, Miller foi bem mais ousado, especialmente em sua obra máxima, O Cavaleiro das Trevas. Na Marvel, ele juntou sua ousadia a uma editora um pouco mais exigente com os heróis manterem certa característica visual. Mas Miller, como o gênio que é, lidou muito bem com isso. Então vamos observar Miller e sua interpretação de Wolverine. Já na capa da edição 1, podemos perceber uma mudança. As garras em formato de katana. Até então, Logan tinha garras mais finas, e isso ainda perdurou mesmo após essa história. Porém, outros artistas começaram a fazer as garras maiores, como Jim Lee, por exemplo. E como falei da capa da edição 1, que figura num quadro aqui no meu quarto, essa e as outras 3 capas seguem sempre o mesmo modelo, Wolverine em primeiro plano e um fundo só com cores. Um modelo simples, mas efetivo, já que a forma como Miller desenha Wolverine, jogando mais volume no cabelo e na barba, dá destaque o suficiente para o leitor não se preocupar com mais nada. No layout de páginas, Miller gosta bastante de usar um quadro mais vertical num canto e quadros menores fazendo o andamento da cena no outro. Isso acontece dentro de O Wolverine por diversas vezes e permite que o artista não perca o elemento espetacular da página, ao mesmo tempo que também preserva a narrativa lógica de um quadrinho. Embora não seja sua principal característica, Frank tem boas splashes e páginas duplas nesta história, com destaque para a do último número e 2 da edição 2, a splash dele saindo com Yukio e a impecável página dupla com esta cena que, mesmo parada no papel, passa muito movimento. E por falar em movimento, Frank Miller é um dos melhores da história no quesito ação. Fortemente inspirado pelos mangás japoneses, especialmente o Lobo Solitário, Miller tem um padrão em Eu Wolverine que são os quadros horizontais. Sabe o tal super-heroísmo widescreen de Brian Hitch em Supremos? Ele nasceu aqui, nas mãos de Miller. As 3 grandes cenas de ação, Wolverine contra os ninjas nas edições 2 e 3, e a última contra Shingen, seguem este padrão. A cena da edição 2 em particular foi a que me fez comprar o quadrinho quando criança. São momentos fantásticos, num sequencial memorável, e mais uma vez, tão boas que bastam os personagens com os fundos sendo sempre cores normais, sem muito detalhe, porque simplesmente não é necessário. Os elementos experimentais também estão presentes aqui, só que um pouco mais discretos. A cena de Wolverine enfrentando um lutador de sumô usa um recurso que Miller abusaria em Cavaleiro das Trevas, uma narrativa mais minuciosa, com a cena detalhe por detalhe. Aqui, ele ainda estava começando com isso, nem chegava perto das páginas 4x4 de seu trabalho posterior. Outro momento mais fora do convencional, ainda na primeira edição, é Wolverine cortando o urso raivoso com Miller brincando com o layout, fazendo o golpe de Logan nos guiar pela página. Por fim, um detalhe sutil, mas interessante. No último quadrinho da minissérie, Mariko tem parte de sua roupa cortada por Yukio e depois cobre Logan, com o mutante enfim rejeitando a assassina, mas indo lutar com o pai de Mariko, tendo a parte da roupa da filha do vilão em seus ombros. Sutil, mas poderoso. Ter sua primeira história solo como a melhor não necessariamente quer dizer que os outros materiais não sejam de qualidade. Diria que a importância de Wolverine é gigantesca para o personagem, a ponto que sua construção é grande e responsável por tudo de bom que veio depois. Praticamente todos os grandes momentos de Wolverine ao longo de sua trajetória nos quadrinhos acontecem por causa da mudança proposta por Claremont Miller, trazendo o terceiro aspecto que citei sobre a personalidade de Logan. Ele tentar ser uma pessoa melhor, lutando contra sua natureza animal. Isso rendeu momentos incríveis em Kitty Pryde e Wolverine, ou durante a passagem de Greg Rucka e Mark Millar, e muitos outros. Independente da construção do personagem, vale ressaltar a qualidade da história. A solidez do enredo impressiona,
que mesmo com uma trama simples, tem uma efetividade absurda com a reconstrução de Wolverine e ótimas surpresas em todos os 4 números da minissérie. Ouso dizer que a dupla Claremont e Miller, mesmo tendo trabalhado juntos uma única vez, é digna de um panteão ao nível de Claremont e Byrne e outras grandes parcerias dentro dos X-Men. Já pararam para pensar que Claremont escreve bem menos do que o seu habitual? Justamente pelo autor já ter informado inúmeras vezes que a arte de Miller fala por si só. E sem dúvidas, Frank Miller fez um dos maiores trabalhos de sua gloriosa carreira. Seria injusto, sim, pôr Eu, Wolverine em primeiro lugar por toda a revolução que Miller causou em títulos como Batman e Demolidor. Todavia, tudo o que se espera de um artista do calibre dele também está presente em Eu, Wolverine, como apresentei no bloco dedicado à sua arte um pouco antes aqui no vídeo. E voltando a Claremont, ele conseguiu algo que fez de Wolverine um personagem especial. Nos quadrinhos, com idas e vindas de roteiristas, temos muitos problemas com relação ao que realmente importa, por assim dizer. Um retcon ali, uma forma consagrada a colar. Muitas vezes me vejo fazendo a pergunta: será que as pessoas são fãs do Homem-Aranha? Ou são fãs de um herói adolescente lidando com a vida heróica e os problemas da vida? Será que as pessoas gostam do personagem Batman? Ou do formato de histórias mais maduras e sombrias? Graças ao desenvolvimento de personagens que Claremont fez ao longo de sua trajetória nos X-Men, especialmente em Wolverine, seja no título solo do Mutante ou nas HQs de equipe, ele conseguiu com que qualquer leitor que se torne fã de Logan goste do personagem. Não importa a forma, se são ninjas, uma história espacial, uma história na selva, ou uma mais violenta e realista, ou bombástica à moda dos grandes filmes de ação. Você vai voltar para ver Wolverine, independentemente de sua aventura, porque você gosta dele, quer ver ele interagindo com outros personagens e com outros cenários de desafios. E se hoje o personagem mutante usufrui deste raro privilégio no meio dos quadrinhos, é graças a Eu, Wolverine, de Chris Claremont e Frank Miller. E é claro, uma história importante como essa ganharia outros contornos. Nos quadrinhos mesmo, Claremont e Paul Smith emendaram uma bela sequência com o desfecho do casamento de Wolverine numa das melhores histórias dos X-Men em todos os tempos. Nos desenhos animados, o episódio Código de Conduta de Wolverine e os X-Men bebe tanto da fonte de Eu, Wolverine quanto da sequência da Equipe Mutante, sendo uma ótima adaptação. Por fim, o filme Wolverine Imortal, uma adaptação de Eu, Wolverine, história muito cara ao ator Hugh Jackman, que usou do quadrinho para estudar o personagem. Não é à toa que Jackman interpretou o mutante canadense com maestria. Wolverine Imortal pode até ter um final complicado, mas até ali o filme seguia um excelente caminho de desenvolvimento do personagem, claro, fazendo as adaptações necessárias, trazendo o drama da imortalidade de Wolverine no lugar dos seus instintos animais e tendo de se virar para justificar a ida do mutante ao Japão, utilizando a explosão das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, com Logan salvando um soldado durante o ocorrido. O vídeo termina por aqui. Eu, Wolverine é meu quadrinho favorito não só pela sua excepcional qualidade, mas também pelo fator pessoal. Primeiro, foi a história que me fez gostar de verdade de quadrinhos, muito pela sua arte. Segundo, por ter sido a obra responsável pelo meu amadurecimento como leitor, entendendo sua mensagem de superação. E por fim, por ter lido ela em situações especiais de minha vida, sendo um verdadeiro exemplo de imaginação moral frente aos desafios que enfrentamos diariamente. Muito obrigado a todos que assistiram. Que Wolverine possa ser uma diversão a todos vocês, como foi para mim, nas muitas vezes que li e reli suas histórias. Um forte abraço.